verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Gente, paz do Senhor, boa tarde a todos, bem-vindo à série Salmos. Que Jesus te abençoe. Nesta sexta-feira, fim de semana, né? Estamos aí no fim de semana, passamos uma semana aí com a graça de Deus, né? Estamos bem, estamos em Itabirito aqui em Minas Gerais, glória ao nome de Jesus por isso. Então vamos dar seguimento aí, estamos atrasados um pouco, não tenho entrado frequentemente por causa da internet, né? Não estou com Wi-Fi ainda, mas assim que voltar, né, colocar Wi-Fi, estaremos, né, diariamente na série aí. Glória a Deus. Salmo 17, mais um salmo de Davi. Salmo de Davi, na verdade é uma oração, como nós tínhamos falado no 16, que este salmo aqui de Davi, agora esse 17, seria uma oração, né, que Davi ele fez. Então, qual foi essa oração de Davi? Foi contra os seus inimigos. Davi orando contra os seus inimigos, porque Davi tinha inimigos declarados mesmo, né? Mas Davi confiava sua inocência e na justiça de Deus, né? Glória a Deus. Então, mais um salmo de Davi, vamos ler ele. Ele é muito longo, mas eu vou aqui resumir ele, né, da melhor forma possível, para a glória de Deus. Que este salmo edifique a minha vida, a sua vida, que nós possamos colocar em prática, aprendermos com o salmista Davi. Glória a Deus. Ó Senhor, ouça os meus justos pedidos de ajuda. Preste atenção no meu clamor. Ouça a minha oração, porque os meus lábios sempre falaram a verdade, sem enganar ninguém. Eu vou estar explicando versículo por versículo aqui com a graça de Deus. Observe que Davi, ele pede para Deus ouvir os justos pedidos. Que pedidos eram esses? Na verdade, era um pedido de ajuda a Deus. Não que Davi fosse covarde. Não. Davi, ele foi valente, corajoso, destemido. Mas só que Davi, como foi alguém segundo o coração de Deus, Davi, ele fazia de tudo para não ter inimigos. Mas só que as ações como filisteus e entre outros povos sempre declararam guerra contra Israel, contra Judá, contra o povo de Deus, porque a nação era uma nação escolhida por Deus, um povo santo. Deus queria um povo santo. Deus tinha ali levantado reis e Davi foi um dos reis ali de Israel. Glória a Deus. E Davi foi alguém segundo o coração de Deus. Observe que Davi, o clamor de Davi para que Deus ouça a oração dele. Davi clama. Isso baseia-se não somente na misericórdia e graça de Deus, mas também na sua contínua fidelidade nos caminhos do Senhor. Então Davi, ele era fiel a Deus. Ele era fiel ao Senhor. Davi, ele era íntegro, procurava sempre andar em retidão, fazendo a vontade de Deus. Então observe que não é qualquer pessoa que pode clamar a Deus, chegar diante de Deus e pedir ajuda
né? Clamar por sua misericórdia, e principalmente pedir para que Deus, né, ali diante dos seus inimigos, Davi ele começa a falar com Deus, porque Davi era uma pessoa, né, que a consciência dele estava limpa diante de Deus. Se fosse por Davi, Davi nunca teria inimigos, né? Davi sempre procurou evitar, mas não tinha como Davi evitar. Era tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Era guerra. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele deseja construir o templo ali, só que Deus fala, não, Davi, você não vai construir o templo, mas você derramou muito sangue. Então, seu filho Salomão é que vai construir, né, o templo. Glória a Deus. Interessante que Davi era fiel, né, diante dos caminhos do Senhor. E Deus ele sondava o coração de Davi. Deus sondava, né, o íntimo de Davi. Deus, né, parava para ouvir Davi, né? E não tem coisa melhor, irmão, do que você orando, você pedindo, você clamando, pedindo ajuda a Deus, sabendo que Deus está te ouvindo. Assim como o pai que tem um filho. Quando o filho ali, né, ele pede algo ao pai, pede ajuda ao pai, né, ele entende que precisa da resposta ali do pai, do conselho do pai. Ele nada melhor do que saber que o pai, ele ali irá fazer algo, irá ajudá-lo, irá fazer alguma coisa por ele. Então Davi tinha esta autoridade, esta ousadia de chegar na presença de Deus, abertamente diante de Deus e contar sua situação para Deus. Glória ao nome de Jesus. Interessante é que Davi ele sabia que Deus sondava o coração. Davi sabia que antes mesmo dele pronunciar alguma palavra, Deus já sabia cada palavra que sairia dos seus lábios, mas Deus tinha prazer em ouvir Davi, né? Deus via que Davi era uma pessoa transparente, era íntegra, era fiel, procurava fazer a vontade de Deus sempre. É por isso que Deus, né, olhava para Davi. Davi, ele não servia a Deus por fingimento. E tem muitas pessoas que disfarçadamente elas, né, aparentemente querem mostrar para os outros que estão sendo fiéis a Deus, né? Que estão fazendo a vontade de Deus. Quer mostrar para as outras pessoas, impressionar outras pessoas que Deus está em sua vida. Interessante é que Davi, mesmo sabendo que ninguém o estava vendo, Deus estava vendo. É por isso que Davi ele procurava ser transparente com Deus, a dizer, Deus, eu estou aqui, né? Me ajuda. O Senhor está vendo, sabe o que aconteceu. Os meus inimigos aumentaram, como lemos nos salmos passados. Os meus inimigos são muitos. Deus, me ajuda. Eu não consigo sozinho. Eu sou o rei de Israel, sim, o Senhor me levantou, o Senhor me separou, o Senhor me escolheu para sentar no trono e aqui eu estou. Mas se for por minha capacidade, por minha força física, se for só por mim mesmo, esta carne aqui, eu não vou conseguir. Os meus inimigos vão me engolir, né? Eu estou perdido, mas me ajuda, me dá graça, me sustenta, sê comigo. Eu nada posso fazer se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for para a guerra comigo, se o Senhor não for para a batalha comigo, se o Senhor não for na minha frente, não adianta. Glória ao nome de Jesus. E Davi, ele era muito transparente com Deus, e Deus sabia que não havia fingimento em Davi. E tem muitas pessoas fingindo, e Deus conhece quem está fingindo e quem está sendo sincero também. Não adianta você disfarçar, né, que você dizer que é de Deus. Qualquer um diz hoje que tem Deus na vida, que Deus está com ele. Não, mas nós devemos servir a Deus sem fingimento, com sinceridade. Glória ao nome de Jesus. O fato de Davi orar a Deus, com base na sua própria fidelidade pessoal, expressa a verdade fundamental que Deus promete ouvir as orações dos que amam e honram a Ele.
Glória a Deus. Deus, né, viu Davi entrando em sua presença, orando. Interessante aqui é que a fidelidade de Davi, ela era expressa, né? Então, Deus, ele parou para ouvir Davi, né? Deus, ele atende. Deus, ele honra quem o honra, né? Deus, ele quando vê sinceridade, ele para responder, ele para dar a resposta, ele para ajudar, ele para fazer alguma coisa. E a primeira condição que eu vejo aqui, indispensável da autêntica oração, é uma consciência limpa e uma vida pura diante de Deus. Não adianta você ter algo contra o seu irmão, você ter algo contra o seu próximo e você chegar como se nada tivesse acontecido na igreja. Chegar e cantar, chegar e pregar, chegar e fazer as coisas aparentemente dizendo que está tudo bem, mas Deus sabe que não está. É tanto que Jesus diz, se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, se tu vai, né, trazer uma oferta ali, não leve a oferta. Primeiro, reconcilia-te com teu irmão, né, que possa haver ali perdão. Aí assim você estará com a consciência limpa diante de Deus, né? E nada melhor do que estar com a consciência limpa diante de Deus e uma vida pura, com o coração limpo, não cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, cheio de invejas, cheio de ciúmes, cheio de tanta coisa. Mas aparentemente está tudo bem. Não, vamos ser transparentes com Deus, né? Vamos estar com a nossa consciência limpa, ainda que alguém tenha nos feito mal, né? Nós estamos com a consciência limpa, que nós venhamos estar em paz com todos, se for possível. Glória a Deus. E também possamos seguir a santificação. Glória ao nome de Jesus. E ele começa a falar ainda mais. Revele-se o seu julgamento sobre mim. O seu julgamento sempre é justo e imparcial. Glória a Deus. Observe aqui que Deus, ele julga com justiça, né? Se Davi não tivesse com a consciência limpa, né, coração puro ali, se ele chegasse na presença de Deus, né, mas, né, com fingimento, Deus não iria ouvi-lo, Deus não iria atendê-lo. Mas Deus viu isso. Realmente, eu sei o que Davi está sentindo, eu sei muito bem o que ele está passando, né? Mas eu vou ajudá-lo, eu vou fazer alguma coisa por ele, porque ele também é alguém segundo o meu coração, né? Ele quer evitar a guerra, né? Ele não quer, né, derramar sangue, mas só que os inimigos aumentam, né? E naquele tempo podia bater de frente, guerras, cavaleiros, cavalos, né? E lança, espada, escudo, isso mesmo, guerras, e Davi ia para cima, porque Deus falava, eu estou com você, Davi, eu vou te dar a vitória, mas você tem que ir para a guerra. Então ninguém tem vitória sem lutar também. Davi, para vencer a guerra, né? É claro que Deus já falou que ele ia vencer, mas ele tinha que estar presente na guerra. E tem muita gente que quer ter vitória sem luta alguma, né? Sem se esforçar, né? Sem fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, Deus faz a sua. É claro que nós não vamos para a frente da batalha, né? Como se fosse algo em troca. Deus, eu só vou se o Senhor me der vitória lá, né? Então, eu quero a tua bênção, eu quero ver a vitória, né? Não. Davi disse, eu tenho prazer de estar na guerra, né? Eu tenho prazer de lutar a guerra de Deus. Eu tenho prazer em me envolver com Deus em suas batalhas, né? E ter experiências com Deus nos campos de batalha. Davi adquiriu muita experiência. Glória a Deus. Então, ele é justo e imparcial. O Senhor prova o meu coração e durante a noite examina o fundo da minha alma e me purifica até não encontrar culpa. Também resolve não usar os meus lábios para pecar. Resolvi usar os meus lábios para pecar. Então Davi está sendo muito transparente aqui, dizendo que o Senhor prova o seu coração e durante a noite examina o fundo da minha alma. Durante a noite, enquanto ele está, né, chega a noite, né, Davi sente que Deus, ele examina o fundo da alma dele e purifica até não encontrar culpa alguma. Glória a Deus. Então Davi vai dormir tranquilo. Ele coloca sua cabeça no travesseiro e vai descansar em paz, porque a consciência dele está limpa.
Aconteça o que acontecesse, Davi estava com a consciência limpa, né? Glória a Deus. Então também resolvi não usar os meus lábios para pecar. Os lábios, a língua, que é um problema, né? Então pode incendiar um bosque inteiro, né? O poder que há nas nossas palavras, o poder que há na nossa língua. É por isso que nós devemos domar a nossa língua. Só quem doma a nossa língua é o Espírito Santo. Se for por você mesmo, você não consegue. Você tem que pedir controle, né, ao Espírito Santo. Isso é um fruto do Espírito, né? Domínio, né, é próprio também, né? É um dos frutos do Espírito. E você tem que moderar os lábios, tem que falar pouco, na verdade. A Bíblia diz que na multidão de palavras, lá em Provérbios vai falar, na multidão de palavras não falta transgressão, mas quem modera os lábios, quem controla, é prudente, não, que nós possamos ser prudentes. Então Davi falou, resolvi não usar os meus lábios para pecar. Use os seus lábios para falar bem, né, do seu próximo, né? Use seus lábios para dar glória a Deus, para falar das coisas de Deus. Use sua boca somente para Deus usar, né? Para edificar vidas, para construir, para edificar, né? Faça a diferença. Glória ao nome de Jesus. Como fazem os homens, usei os seus mandamentos para escapar da companhia e das ações dos homens violentos. Então Davi, ele usava os mandamentos para escapar da companhia e das ações dos homens. Davi sempre examinava na Torá ali, nos livros das leis de Deus, ele usava porque Davi queria ser diferente, né? Então nós aqui trazendo para os nossos dias, devemos pegar a palavra, procurar viver, praticar, não simplesmente ouvir a palavra, mas ouvir, praticar, né? Vivermos a palavra de fato, né? Então, que nós possamos pegar a palavra, glória a Deus, né? Que nós possamos pegar para escaparmos das companhias e das ações dos homens violentos. Então nós vamos estar distante das coisas ruins, né? Distante destas coisas que nos afastam de Deus, de pessoas, né, que tentam nos atrapalhar, nos prejudicar, que nós possamos estar, né, envolvidos, né, com a obra de Deus, né, com Deus, com a obra de Deus, com as pessoas que Deus tem colocado, e que aqueles que estão em trevas, que nós possamos, né, fazer a diferença, né, que nós possamos, né, viver Romanos 12:2, que diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Então, nós só vamos transformar, né, o ambiente, né, as pessoas que nos cercam, quando nós não nos conformarmos. Não adianta você se conformar com as coisas do mundo, conformar, não, isso aí é normal, isso aí não é errado, isso aí não é pecado, isso aí pode, não tem nada a ver, não. Não, quando você se conforma, você também não transforma. Então, quando você não se conforma, você pode ter certeza que você, né, Deus através de você, vai transformar alguma coisa à sua volta e você vai ver o quanto vale a pena servir a Deus e não se conformar com este mundo. Glória a Deus. Sinto prazer em andar em seus caminhos, os meus pés não tropeçam. Ter prazer, meu irmão, em andar nos caminhos do Senhor, né? O maior prazer nesta vida, eu sempre falo, que é servir a Deus, sentir a sua presença, viver para a sua glória. É ter prazer, não é você ser obrigado, né, a estar na igreja, estar no conjunto da mocidade, fazer parte de um departamento. Você está ali forçado cantando, forçado evangelizando, forçado fazendo as coisas de Deus. Deus não quer ninguém servindo a Ele por obrigação. Deus quer que você tenha prazer em fazer as coisas dEle. Glória ao nome poderoso de Jesus. Então, nós possamos ter prazer. Davi diz, sinto prazer em andar em seus caminhos, os meus pés não tropeçam. Estou fazendo esta oração, ó Deus, porque sei que o Senhor me responde. Ó, Davi, ele diz, eu sei que o Senhor me responde. Seja com sim, seja com não. Se for sim, glória a Deus. Se for não também, glória a Deus. O bom é que o Senhor, eu sei que o Senhor responde às minhas orações. Glória a Deus. Ouça com atenção os meus pedidos e dê-me a sua resposta, né? O Pai, meu irmão, Deus, ele fica ouvindo você, se for possível, meia hora, uma hora, né? Não precisa você, né? Não.
Deus ele dá o tempo suficiente para você, né? Quando você parar, aí Deus responde. Glória a Deus. Talvez não seja aquilo que você quer, mas se você for obediente a Deus, seja um sim ou não, né? Você vai dar glória a Deus, porque Deus sabe o que faz. Mostre-me a maravilha do seu amor cuidadoso, que livra aqueles que confiam no Senhor e buscam proteção para escapar dos inimigos. Mostre a maravilha do seu amor cuidadoso, glória a Deus, que livra aqueles que confiam no Senhor e buscam proteção para escapar dos inimigos. Então, nossa proteção vem de Deus. Como nós escapamos do nosso adversário, do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, do diabo, né? Nós nos refugiamos em Deus, né? Nós nos abrigamos em Deus, nós buscamos proteção em Deus, né? Porque na lógica nós não podemos contra o inimigo, mas o que tem dentro de nós é mais poderoso do que o nosso inimigo. Então, se nós nos refugiarmos em Deus, nos abrigarmos em Deus, se nós estivermos escondidos em Deus, protegidos por Deus, o diabo não vai resistir, o diabo não vai suportar, e ele vai ter que sair, né, da nossa presença, em nome de Jesus. Tome conta de mim como a menina dos seus olhos. Proteja-me à sombra das suas asas. Na verdade, isso aqui, ele empregou duas figuras de linguagens que relembram o amor de Deus para seus fiéis e seu cuidado por ele. A menina dos olhos de Deus quer dizer a pupila, né? A pupila dos olhos. Interessante, é uma metáfora também, que em hebraico expressando algo mais valioso e querido. A sombra das suas asas é uma metáfora oriunda da cena de uma galinha protegendo seus filhotes sob as asas. Significa, pois, amorável proteção, né? Então, a pupila e a sombra das asas. Então, observe que Deus está falando aqui do cuidado que ele tinha para os israelitas, para o seu povo, né? Deus, né, que sempre cuidou do povo, né? Tinha um amor tão grande pelo povo, mesmo o povo sendo ruim, mesmo o povo sendo infiel, pecando contra eles, traindo ele. Deus sempre queria juntar eles, né? Deus sempre queria estar perto deles. Então a mesma coisa é com nós, conosco, melhor dizendo. Então nós, né, somos como a menina dos olhos de Deus. Observe o cuidado que nós temos, né, com a pupila dos olhos, para que não venham afetar, né? Então, é o cuidado que Deus tem, a mesma coisa. E a sombra das nossas asas. É como a galinha ali, né? Que você vê que se você for pegar algum pintinho de uma galinha ali, ela vai voar em cima de você. Deus é a mesma coisa, irmão. Deus está te protegendo. Você está sob a proteção de Deus. Eu estou sob a proteção de Deus, né? Então, aqui Deus tem um cuidado e um amor muito grande com as nossas vidas. Glória a Deus. Interessante. Deus expressa através dessa metáfora aqui o amor dele. Todo crente deve orar para que Deus lhe estenda a sua mão protetora em tempos de perigo, exatamente como alguém que instintivamente reage para proteger a pupila em qualquer caso de perigo, e para que o Pai Celestial sempre lhe abrigue e proteja como a galinha cobre seus filhotes. Glória a Deus. Então, continuando, ele vai dizer: os meus inimigos me cercam e me atacam, pensando em me destruir. Isso é verdade, o inimigo das nossas almas todos os dias tenta, nos persegue, manda tribulação, acontece tantas coisas para nos desanimar, para nos entristecer, mas Davi ele ora: os meus inimigos me cercam e me atacam, pensando em me destruir. Eles não têm coração, não sentem pena de mim, e as suas palavras são cheias de orgulho. Eles me cercam de tal modo que mal posso andar. Olham para mim, atentos, prontos para me derrubar. São como um leão faminto e ansioso para atacar sua presa. São como leões novos, escondidos para atacar de surpresa. Levanta-te, Senhor. Enfrenta os meus inimigos, cara a cara. Destrua-os com a sua espada. Salva a minha vida das mãos dos homens maus. Com a sua mão poderosa, Senhor, livre-me dos homens que só se preocupam com este mundo. O Senhor sacia a fome daqueles a quem quer bem. Os seus filhos têm fartura e eles armazenam bens para os seus
pequenino. Mas para mim o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Então os inimigos são muitos. O inimigo tem tentado tantas investidas, mas nós estamos de pé até hoje. Nós oramos como Davi: levanta-te, Senhor, enfrenta os meus. Tem coisa que nós temos que deixar com Deus. A força do braço não vai, nossa carne não vai, né? Não adianta nós gritarmos, querer, né, debater, discutir, não. Tem coisas que nós vencemos com o silêncio. Deixamos nas mãos de Deus. Deixamos Deus fazer, né, aquilo que apraz a Ele. Deus está vendo tudo. Deus está vendo que você está com a consciência limpa. Seu coração está limpo, né? O seu desejo é evitar tudo. Mas os seus inimigos sempre estão te perseguindo, fazendo coisas, né, tentando te derrubar e tantas coisas, como Davi falou. Mas Deus, né, Davi entregava a Deus, né? Então, mas Davi ele fala aqui no outro versículo: mas para mim o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Então Davi dormia. Quando ele despertava, ele ficaria feliz ao ver a semelhança do Senhor. Nada melhor do que dormir com a consciência limpa e acordar e ver já, né, a semelhança do Senhor, né? Ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus ali e sentir a proteção dele. Este foi o Salmo de número 17. Que Deus possa ter falado do seu coração. A todos que entraram aí, a Mili Monteiro, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. A Welita aí entrou também. Ó. Glória a Deus. Anderson Coelho. Isso aí, gente. Esse vídeo vai ficar gravado aí. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Amanhã vamos estar no Salmo de número 18. Domingo, Salmo 19. Glória a Jesus. Que Jesus possa ter falado ao seu coração. Continue falando melhor ao seu coração. Tenha um excelente fim de dia. Um excelente fim de semana também. Em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe. Glória a Deus. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão, me toque nele. Pega o braço e canta. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Estou sentindo minhas forças indo embora. Esta presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva.